A nossa aula de hoje da melhor forma. Vamos orar ao nosso Senhor. Eu queria pedir a nossa diaconisa Mônica para estar fazendo essa oração inicial para a gente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã, queremos te agradecer por estarmos reunidos no teu nome. Senhor, para juntos aprendermos a tua palavra. Ó Deus, seja conosco, toma o primeiro lugar, abre o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra. Toma, Senhor, o teu servo que vai ensinar, ministrar, desatenção sobre a vida dele, seja com ele, Pai. Deus querido, tudo que ele estudou, tudo que ele meditou, ó Espírito Santo, faça ele lembrar. Deus querido, que possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra. Deus, toma cada um de nós nas tuas mãos. Aqueles que estão a caminho, traz na tua paz. Deus querido, e fica conosco neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos até aqui. Graças a Deus. Aleluia. A lição de hoje é a lição número 5 e fala sobre Paulo explicando a sua ausência à igreja de Tessalonicenses. Vamos iniciar sabendo os objetivos da nossa aula hoje. Quais são os objetivos aí descritos nessa lição? Lição número 5. Temos alguns objetivos. Primeiro, perceber que todos estão sujeitos a frações, mas precisamos manter o bom ânimo no Senhor. Todos nós estamos sujeitos a frustrações. Segundo objetivo e terceiro, reconhecer que precisamos de parceiros do ministério e devemos valorizá-los. E o terceiro objetivo, orar, em depender de Deus, confiando que Deus fará parte dele. A aula de hoje é sobre Tessalonicenses. A gente vai pegar do capítulo 2, capítulo 5 e capítulo 5, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2, 17, e nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? Na verdade, sois vós a nossa glória e o nosso gozo. Capítulo 3. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado de vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estar por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados, pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que iríamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo: sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós,
pela vossa fé, porque agora vivemos e se estáis firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus, Pai nosso e nosso Senhor Jesus, nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar as orações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Aleluia. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na intimidade do coração de Paulo. Após estabelecer a igreja lá em Tessalônica, ele foi forçado a sair de Tessalônica por causa das perseguições que estavam sendo feitas em Tessalônica. Paulo não era natural de Tessalônica, então ele teve que sair de Tessalônica por causa dessas perseguições. A gente vai ver isso em Atos 17, 1 a 10. Em sua carta, ele precisa explicar a sua ausência prolongada dos irmãos lá de Tessalônica, por causa dessa interrupção no que ele estava fazendo na igreja de Tessalônica. E por não desinteresse dele em estar lá com os irmãos de Tessalônica, porque ele havia estabelecido ali o ministério dele e também havia pregado ali o evangelho, de forma que ele ali era um líder daqueles irmãos que se converteram. E por causa dessa interrupção da perseguição, ele teve que sair. Então ele manda a carta para explicar essa ausência para esses irmãos lá em Tessalônica. E ele fica preocupado com esses irmãos, por causa dessa interrupção no que ele estava ali promovendo em Tessalônica, na igreja de Tessalônica. Esse trecho revela a humanidade de Paulo, a preocupação de Paulo com aqueles irmãos, a preocupação daqueles irmãos talvez desviarem da fé do verdadeiro evangelho que Paulo tinha pregado para aqueles irmãos. Então, a preocupação de Paulo por causa da sua ausência com a igreja de Tessalônica fez com que ele escrevesse essa carta e fez com que ele mandasse Timóteo até lá para saber como é que estava o andamento do trabalho do Senhor lá em Tessalônica, já que ele não podia estar lá. Eu queria pedir a nossa diaconisa Ana, se ela pode ler essa introdução para a gente dar revista, por favor. A porção bíblica que é estudada na lição de hoje tem como destaque o relacionamento abençoado e cheio de amor entre uma igreja e um líder espiritual. Paulo abre o coração de maneira muito bonita e demonstra, de modo claro, o carinho e a responsabilidade que dominavam seu coração no exercício do ministério. O texto serve para que os crentes em geral possam conhecer um pouco do coração de um pastor verdadeiro. Serve também para estabelecer um modelo adequado a todos aqueles que pretendem ministrar a igreja do Senhor Jesus Cristo com compromisso, amor e dedicação. Olhando o texto do ponto de vista do apóstolo Paulo, podemos facilmente entender três verdades importantes acerca dos homens de Deus e de seu trabalho na obra do ministério. Aleluia. Então, Paulo se preocupa com esses irmãos. Ele fez ali a propagação do evangelho à igreja de Tessalônica. Acontece a perseguição, ele tem que sair. Então, no momento em que ele está afastado, no período que ele está afastado prolongadamente da igreja de Tessalônica, ele tem essa preocupação. E nós vemos essa humanidade dele, dessa preocupação
com aqueles novos irmãos que estavam sendo enxertados na videira. Então Paulo tem esse cuidado. Então ele manda Timóteo ir lá. E nós vamos ver algumas questões na revista de hoje. A primeira questão é essa aí. Homens de Deus estão sujeitos a frustrações. É o primeiro item aí. Homens de Deus estão sujeitos a frustrações. No versículo 17 a 20, Paulo vai falar a respeito da frustração que teve em ter que sair de Tessalônica, como eu havia dito. Por mais de 2 vezes sendo impedido pelo inimigo de ir até lá. Nós vamos ver no item 1 aí, Paulo os deixou com muita relutância. Paulo os deixou com muita relutância. Eu queria pedir a nossa irmã Fabiana para ler essa primeira parte aí da introdução aí desse item. Aleluia. Paulo abre o coração para retratar os sentimentos do missionário verdadeiro, quando é afastado do campo de trabalho devido a uma força que vai além de sua vontade pessoal. A vida de estudo, NV1 lembra, como vimos na lição 3, que nesse capítulo o apóstolo usa a figura da mãe, e depois do pai, e agora do órfão. Havia uma grande sensação de perda, um vazio, sem graça. Ele não se conformava de ter sido forçado a sair de Tessalônica por causa dos judeus. Na condição de crentes, inclusive de obreiros do Evangelho, temos que reconhecer que há circunstâncias sobre as quais não temos controle, fatos que não entendemos, perguntas para as quais não temos resposta. Não há dúvida de que Deus está no controle, mas já sabemos bem que nem sempre Ele intervém no tempo e da maneira como nós imaginamos. Aleluia. Há uma palavra grega, essa palavra grega é aporfanitens, que significa feito órfãos, arrancados. Paulo sentiu como uma separação de pai e de filhos nesse momento. Paulo sentiu a dor de um pai que é separado de um filho, quando deixou Tessalônica e os irmãos de lá de Tessalônica, os novos convertidos de Tessalônica, por conta da perseguição. O teólogo John Stott ele vai dizer: Paulo não era um super-homem, imune ao sofrimento emocional. Sua partida forçada de Tessalônica foi uma experiência profundamente angustiante para ele. Então Paulo, ele se angustiou de tal forma que causou essa frustração nele, de não ter tido tempo de terminar o que ele começou em Tessalônica. Por isso, ele manda a carta. Por isso ele fica preocupado com os irmãos lá em Tessalônica. Mesmo os mais espirituais enfrentam separações dolorosas e planos frustrados. Isso não indica falta de fé. Isso não indica falta de fé, mas é a realidade das circunstâncias da vida. Isso é uma realidade. Nós passamos por tribulações, nós passamos por frustrações na nossa caminhada, e essas coisas não estão sob o nosso controle. Essas coisas não estão sob o controle do ser humano. São circunstâncias da vida. Ontem à noite, de ontem para hoje, aconteceu uma situação que talvez alguns até esperavam, outros não, até duvidavam. Eu mesmo duvidava de que isso fosse acontecer. Eu tive comentando até com o Sérgio agora de manhã, minha Ana, sobre o que aconteceu agora lá na guerra que está se iniciando. Quem poderia imaginar que os Estados Unidos iria
se envolver de forma oficial nesse conflito. Eu tinha as minhas dúvidas, porque a guerra não é contra eles, a guerra é contra Israel. Então, isso envolve muitas questões, irmãos, muitas questões. O problema é que existem circunstâncias ao nosso redor que estão fora do nosso controle. Podem acontecer, nós podemos nos frustrar, mas Deus é fiel para nos guardar, amém? Eu quero já fazer a primeira pergunta aí, em nome de Jesus. Qual foi o motivo pelo qual Paulo teve que sair de Tessalônica? Essa está fácil. Quem quer responder? A perseguição dos judeus? Olha aí, glória a Deus, a perseguição dos judeus. O irmão Fernando merece o brinde? Oh, glória, ele merece o brinde. Glória a Deus, aleluia. Aí, olha o brindezinho do Senhor. Amém, glória a Deus. A perseguição dos judeus. Paulo ele foi perseguido em Tessalônica. O ministério de Paulo foi perseguido em Tessalônica. Por isso ele teve que sair correndo de Tessalônica. Vamos para o próximo item aí. O próximo item é, vamos lá. Paulo fez várias tentativas para visitá-lo. No versículo 17 a 18, Paulo declara de seu desejo, era intenso, era grande desejo de Paulo ir visitá-lo. Ele fala: nos esforçamos ainda mais, quisemos visitá-los mais de uma vez. Queria pedir a nossa irmã, eu esqueci o nome dela, Aline, nossa irmã Aline, aceitou o somzinho desse vídeo para a gente, por favor. Só o primeiro tópico aí. Havia sentido de orfandade, mas as tentativas de concretizar a visita tão desejada não foram bem-sucedidas. A explicação de Paulo foi de que Satanás colocou barreiras no caminho, impedindo a visita. Marshall lembra que, nos escritos de Paulo, Satanás é aquele que se opõe ao progresso do Evangelho, que tenta os crentes a abandonarem sua fé, ou a cair no pecado. Paulo usa uma variedade de designações para ele, mas Satanás é a mais comum. Continua? Pode continuar. Três são as possíveis causas da falta da visita tão sonhada. A. Poderia ser a falta de desejo ou empenho do missionário. Paulo usa esse texto para demonstrar claramente que não era esse o caso, pois ele os amava muito e havia dedicado todos os esforços da tentativa de visitá-los. B. Poderia ser o sistema. Paulo menciona essa ação das pessoas nos versos anteriores. Poderia ser o próprio Satanás. Não podemos imputar a Satanás as culpas decorrentes do nosso descuido e desamor. Por outro lado, temos que conhecer a ação do inimigo, mesmo que ela seja limitada até o dia da vinda de Jesus, quando ele será definitivamente vencido. Aleluia, glória a Deus. Então, existem algumas causas pelos quais Paulo teve que sair da igreja de Tessalônica. A perseguição, a hostilidade de Bereia e Atenas, Atos 17, de 13 a 15, pode ter bloqueado o seu retorno para a igreja de Tessalônica. Atos 17, de 13 a 15, vai dizer assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo e Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali.
E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram dali. No capítulo 2, versículo 18, de Tessalonicenses 1, Paulo relata que Satanás o impediu. Pode ter sido também a perseguição organizada, doenças, obstáculos, ou até mesmo dissensões internas. Não sabemos o certo o que aconteceu. O que sabemos é o que Paulo descreveu, que Satanás o impediu de ir a Tessalônica novamente por mais de uma vez. O teólogo Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: os impedimentos de Satanás são reais. O mundo espiritual é real. Lembra da aula anterior? O mundo espiritual é real. Os impedimentos de Satanás são reais, mas nunca anulam o propósito soberano de Deus. Eles tentam nossa fé e refinam nossa dependência. A frustração de Paulo nos ensina que contratempos não são sinais de fracasso de Deus em nossas vidas. Não é porque você está passando por uma frustração que você vai entender que Deus não está contigo, que as suas orações não estão sendo ouvidas pelo Senhor. Nós passamos por frustrações, mas o Senhor está presente conosco, no meio das nossas frustrações, fazendo o quê? Nos guardando, nos dando misericórdia, nos fazendo entender o tempo dele em nossas vidas. Frustrações passaremos, mas Deus passará junto conosco. Amém? Podemos lamentar, mas manter um ânimo focado na obra de Deus. E aí vem a segunda pergunta. Paulo disse que Satanás o impediu de visitar os Tessalonicenses, como nós lemos. Como ele reagiu a essa frustração e o que isso nos ensina sobre lidar com os planos que dão errado em nossas vidas? Podem ler e podem pensar. Paulo disse que Satanás o impediu, ele passou por essa frustração de não poder ir a Tessalônica. Como ele reagiu a isso? E o que nos ensina sobre lidar com os planos que dão errado em nossas vidas? Eu entendo que ele usou estratégia de mandar Timóteo. Fala no microfone. Amém. Graças e paz, bom dia a todos. Eu entendi assim, que o inimigo pode tentar nos parar, como tentou parar ele, mas a obra não era para parar, era para avançar. Então, ele viu que, já que não dava para ele ir, ele enviou um dos seus aliados, que era Timóteo, para consolar os irmãos, fortalecer os irmãos, para eles não esmorecerem. Na época que os discípulos, ele fez a mesma coisa que a gente vai vendo os evangelhos. Se você não ler juntamente com as cartas de Paulo, você acaba não entendendo nenhum minuto. Os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse a orar, porque os discípulos de João Batista aprenderam a orar com João Batista. Já que eles eram os discípulos de Jesus, nos ensinem a orar, Senhor, como tu oras. E também que aumentasse a fé deles, porque teve uma vez que Jesus estava ausente ali no momento e precisava expulsar um demônio de um rapazinho, e o pai foi até os discípulos, e a timidez muitas das vezes atrapalha, né? Então nós precisamos não ser tímidos, ir para cima, porque o próprio Senhor Jesus, ele encorajou os discípulos. Paulo também
começou a encorajar a Timóteo, a Tito, né, Silas, tantos outros que estavam ao seu redor, porque ele foi fortalecido pelo Senhor. Ele foi uma pessoa, quando o pastor me perguntou, irmã Joana, quem é o apóstolo Paulo para você? Para mim, eu tentei resumir em que ele foi um guerreiro teólogo, mas um guerreiro espiritual, porque venceu o que ele venceu até a morte, né, a ponto de escrever as cartas todas que ele tinha que escrever, não é para qualquer um. E a gente vê aqui no nosso meio, um fortalecendo o outro. Eu vou usar a Joyce. Muitas das vezes eu penso que eu tenho um problema, mas o problema dela, muitas das vezes, é maior do que o meu. Então ela me fortalece e eu fortaleço ela. E quando nós temos que evangelizar uma pessoa, não se intimidar e pedir ajuda aos outros que já sabem uma coisa, nunca ter vergonha e sempre fortalecer. Eu penso assim. Amém. Mais alguém quer colaborar? Sérgio? Irmãos, Paulo foi um dos que mais falou sobre batalha espiritual, né? Jesus teve a sua porcentagem de informações que ele passou para nós, né? Mas Paulo está escrevendo as cartas, né? Então, nas cartas a gente vai ver ele falando para a gente não dar lugar ao diabo, né? Ele fala para a gente vestir a armadura de Deus. Ele fala que ele orava pelos Efésios para que os olhos deles fossem iluminados, para ter ideia do poder que foi dado a eles, né? Eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, ao mesmo tempo que ele nos instrui a batalha e nos coloca em uma posição de guerra e de vitória, né? Ou tem outro texto que eu lembrei agora que fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é que se você pegar isoladamente esse texto, você vai olhar e falar, poxa, mas até Paulo perdeu para Satanás. E aí o que acontece? Você pega esse texto isoladamente e você pode se sentir meio desmotivado na batalha espiritual. Então, a ideia aqui é que ele mesmo estando aparentemente, né, diante de uma derrota, ele não se paralisou. Ele continuou nas suas orações e ele tomou outras atitudes para que o propósito de Deus fosse alcançado, que é para que aqueles irmãos tivessem uma igreja sólida, bem estruturada e bem acompanhada. Então, embora ele não pudesse estar, né, ele fez as outras situações em que ele não se paralisou, simplesmente ele deu continuidade. Então, assim, é só um equilíbrio, né? Porque você pega esse texto isoladamente e você pega como uma conta de derrota para a própria vida, o que você não tem no sentido do contexto total, né? Então, assim, e Paulo estava completamente dentro da vontade de Deus, o que é diferente quando a gente enfrenta Satanás fora da vontade de Deus, em que a gente deu lugar para ele trabalhar, e aí são contextos diferentes, né, que a gente tem que abordar nesse sentido. Então, né, como ele reagiu a essa frustração, né, a pergunta, a irmã comentou ali, né, então ele, embora ele não pudesse ter ido diretamente, ele foi ali indiretamente, ele perseverou no propósito, ele não desistiu do propósito propriamente dito. Né? Amém, glória a Deus. Mais alguém quer falar? Amém. Eles merecem um presente? Merece. Peço a diaconisa Joyce que deu a lembrancinha em nome de Jesus pela participação. A reação de Paulo foi expressada, arrancados de vós. Mas ele manteve, como Sérgio bem citou e bem explanou, o propósito espiritual. E o que teve de bom em relação a isso? Ele alegrou-se na coroa da exultação que os Tessalonicenses seriam na volta de Cristo, versículos 19 e 20. Essa era a preocupação de Paulo. Então Paulo não tem essa notícia
Quando Timóteo volta para ele dar essa notícia, os irmãos estão firmes na fé. Essa foi a alegria que o consolou de suas frustrações, de não poder estar lá com os irmãos em Tessalonicenses. Frustrações não são fracassos, como eu disse, são oportunidades para confiar na soberania de Deus, ser dependente de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O teólogo Don Stott vai dizer que os impedimentos de Satanás não anulam os planos de Deus. Ele nos lembra que nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E Paulo nos mostra que a resposta é manter os olhos na eternidade. Esse teólogo expressa isso. Então, como o nosso professor Sérgio também bem explanou, ele entendia o espiritual. Paulo entendia o processo que estava passando, os momentos que teria que passar. Se ele não podia estar, ele usava aquilo que ele podia para promover o reino de Deus. Aquilo que estava ao alcance dele, que ele pudesse fazer para que a palavra de Deus fosse estabelecida e a alimentação da fé nos novos convertidos fossem feitas, ele usava. Por isso ele envia Timóteo. E já que ele não pode estar, alguém pode estar, que não seja ele. Então ele envia Timóteo para lá ver como está a igreja de Tessalônica e ver como é que está aqueles irmãos pela preocupação dele com os novos convertidos lá em Tessalônica. Vamos para o próximo item. Homens de Deus precisam de parceiro no ministério. Segundo item da nossa revista, homens de Deus precisam de parceiro no ministério. Eu queria pedir a nossa diaconisa Joyce para ler essa introdução, por favor, desse tópico. Homens de Deus precisam de parceiros no ministério. Nenhum de nós pode realizar toda a obra do ministério de forma solitária. Há trabalhos que nós gostaríamos tanto de realizar e que serão feitos por algum outro irmão ou irmã. Todas as figuras bíblicas que nos ensinam acerca da natureza essencial da igreja tratam dessa pluralidade e interdependência. Um exemplo dessa prática está na figura do corpo de Cristo, em que se destaca o fato de sermos muito membros que devem se ajudar mutuamente. 1 Coríntios 12, de 12 a 31, vai dizer assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria os olfatos? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos,
são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns, pois, Deus, na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Cada um de nós temos propósito no corpo de Cristo. Cada um de nós fazemos parte desse corpo, que é a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Nós somos parte do corpo, independente de onde você esteja, você faz parte do corpo. E quando esse corpo se reúne em comunhão, nos transformamos na igreja de Cristo. Nos transformamos na noiva do Senhor. Então, todos são importantes na obra do Senhor. Seja o professor que está aqui na frente dando aula, seja a irmã que está preparando um café, seja o irmão que está lá no portão tomando conta da nossa segurança, seja o pastor da igreja, seja o irmão que é usado, ou a irmã que é usada por Deus em orações, o irmão e a irmã que é usada por Deus em línguas, em profecia para as nossas vidas, todos são igualmente importantes no corpo de Cristo. E esse item fala de termos parceiros no ministério. É uns ajudando os outros, uns admoestando em amor, lembre-se da aula passada, aos outros. Nós necessitamos dessa comunhão. A igreja de Cristo necessita dessa comunhão, de viver o corpo de Cristo, de viver o corpo de Cristo. Vamos para o próximo item aí. Paulo enviou Timóteo aos Tessalonicenses. Como eu disse anteriormente, Paulo envia Timóteo por causa da preocupação dele com os novos convertidos em Tessalônica. Ele se preocupa com a fé diante das tribulações, da perseguição que os cristãos estão passando lá em Tessalônica. Ele já não poderia estar lá, saiu de Tessalônica. Então, imagine você como pai, imagine você como pai e como mãe. Você está num lugar e você tem que sair desse lugar e teus filhos vão ficar lá. Mas você sabe que saiu desse lugar porque ali está acontecendo algo perigoso. Mas teus filhos ficaram lá. Qual seria o sentimento que você sentiria? Dessa forma que eu imagino. Qual seria o sentimento que você sentiria que teu
filho está num lugar e você não pode ir lá, você não conseguiu chegar lá, e você está sabendo que seu filho, sua filha está correndo risco de vida, correndo risco de morte. Sentimento de perda. Irmão Fernando? Sentimento de perda. Sentimento de perda. Mais algum sentimento? Tristeza, incapacidade, Tristeza, incapacidade, frustração, desespero. Mais algum? Impotência. Esse era o sentimento de Paulo. É por isso que ele manda Timóteo. E Timóteo, um servo do Senhor, porém jovem, corajoso de ir até lá. Às vezes, irmãos, a gente não dá nada pelas pessoas mais novas. Mas às vezes as pessoas mais novas estão ali debaixo da autoridade de Deus, sujeita à autoridade de Deus. E geralmente essas pessoas estão com mais disposição para enfrentar de frente o perigo. Então Paulo usa essa ferramenta. Timóteo era uma potência nas mãos de Deus. E Paulo sabia disso. Por que Paulo sabia disso? Porque ele treinou Timóteo. Paulo treinou Timóteo para isso. É por isso que temos que ter parceiros na fé, parceiros no ministério. Jesus manda a gente discipular, a palavra manda a gente discipular. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já escolheram os seus discípulos? A quem você está treinando? Não ache que o discipulado é só para o professor ou é só para o pastor da igreja, não. A palavra de Deus vai dizer: ide fazer, pode ficar melhor. Discípulos. Ide fazer Discípulos. discípulos. A quem você está treinando na fé? Quem é o seu parceiro de ministério? Quem é o seu parceiro na fé? Quem está junto contigo ali na caminhada com Cristo? E você está ali ensinando e aprendendo também com Ele. Você precisa de um parceiro de fé na caminhada com Cristo, de um parceiro de ministério. Amém? Por isso que Paulo, o Sérgio, pode falar. Já com o Sérgio? sobre a importância do discipulado. Eu lembro que eu fiquei numa igreja que não era muito forte no discipulado. Então eu estava apanhando muitas áreas da minha vida. E quando eu ia para uma igreja que tinha um discipulado forte, aquilo me ajudou muito. Eu comecei a aprender coisas que eu não entendia. Então comecei a poder, eu estava crescendo por falta de conhecimento. O conhecimento chegou, eu apliquei, eu comecei a ver vitórias que eu não estava podendo ver por falta de conhecimento. Então, o que o irmão falou aí sobre discipular pessoas, Então, há necessidade de nós construirmos um conhecimento progressivo de onde eu começo e onde eu termino na hora de discipular a pessoa. Porque, por exemplo, se eu vejo alguém na igreja que eu vejo que está crescendo e ela não está tendo um acompanhamento discipulado direto, ela é minha amiga pessoal, vamos crescer na palavra, vamos avançar, por onde eu começo? Esse é o problema do discipulado, que a pessoa que, às vezes ela tem até um conteúdo, mas ela não tem isso ordenado na sua cabeça. Então eu estou acompanhando, junto com o irmão JB, o irmão do irmão Paulo, que é uma pessoa nova convertida e que ele precisava de instrução. Então eu mesmo não sabia por onde começar, claramente, mas eu tinha todo o conteúdo, eu tinha ele organizado. Só que quando você vai começar um novo convertido, tu tem que começar pelas coisas mais básicas e ir progredindo. Então eu estou tendo essa experiência de montar algo organizado de um discipulado, do início ao fim. Então, no caminho, ele agora já decidiu pelo batismo, e nós estamos avançando em
em outras áreas. Então, cada visita que eu faço, eu vou tratando um ponto diferente, como se fosse um degrauzinho para ele avançar. E isso, eu na minha experiência de discipulador, está sendo muito interessante, porque eu estou tendo algo ordenado, organizado, e isso está montando como que uma grade de discipulado. E isso acho que todos nós precisamos ter. Por quê? Porque às vezes a gente fala, eu vou discipular, por onde eu começo? O que eu faço? Né? Então é algo que até nós aqui que somos, né, que estamos na EBD, porque nós estamos ainda muito presos à revista, mas nós precisamos de algo paralelo a nível de treinamento para ajudar os nossos irmãos que querem ser discipuladores, né, a avançarem nesse nível aí. Então a importância que o irmão falou aí sobre discipular pessoas, né? Quem é seu discípulo? Né? Muitos têm capacidade, mas não têm isso organizado e às vezes acham que não pode, só falta de repente uma organização disso para a pessoa se sentir mais uma preparação. Mas alguém quer colaborar? Pode falar, irmão. Tudo é colaborativo aqui. A EBD é colaborativa. Não existe resposta ou colaboração errada, né? Eu penso que as pessoas que querem trabalhar na obra, que se colocam à disposição, primeiro tem que se associar a uma pessoa que já está no caminho, que já está exercendo essa função. Tipo assim, tem pessoas que querem evangelizar, então tem que colar com pessoas que já fazem evangelismo, para ela visitar também, e nessa visita ela aprender como é que é abordada uma pessoa, como é que a pessoa chega para falar, a oração, como é que é o tratamento dessa pessoa. Então, se você estiver próximo a uma pessoa que já trabalha, que já faz isso, você aprende muito com isso. Exatamente. O irmão Paulo colaborou também, e eu achei interessante o que ele falou, porque eu havia até conversado com o nosso professor Sérgio, né, em relação ao evangelismo. Às vezes a gente quer exercer determinado trabalho para o Senhor em um determinado departamento da igreja. Então, o que o irmão Paulo falou é super interessante. Por quê? Eu quero chegar a dar aula na EBD. A quem você vai procurar? Vai procurar o pastor Carriço, vai procurar o professor Sérgio e agora vai procurar o professor Tiago. Porque são esses que estão ajudando na obra de Deus para aquele determinado setor. Eu quero exercer um trabalho no evangelismo. A quem você vai procurar? Vai procurar o evangelista JB, o evangelista Felipe, a missionária Miralva. São aqueles que estão ali de frente diretamente com esse tipo específico de trabalho na obra do Senhor. São pessoas que estão ali vivendo na prática diária esse trabalho. Eu quero trabalhar com as crianças da igreja. Isso seria excelente termos pessoas para trabalhar com crianças na igreja, porque é um setor muito negligenciado, se assim eu posso dizer, e a mão de obra é escassa nessa área. Então você quer trabalhar com as crianças da igreja, a quem você vai procurar? A quem já está praticando, a quem já está exercendo há um tempo. A nossa irmã Josi, a Thalita, que está trabalhando com as crianças também, ele vai estar trabalhando com as crianças, tem a Martinha, a nossa japonesa Martinha, que também trabalha com as crianças. Então você tem que procurar pessoas que já estão ali, que já estão atuando, que já estão praticando, para que eles ajudem a vocês a se nivelar aquela determinada função dentro da igreja do Senhor. Amém? E isso é para tudo dentro da obra do Senhor. Para todos os setores. Eu quero participar do louvor. A quem você vai procurar? A quem já atua. Ao nosso líder Alex, líder do louvor. Aos ministros de louvor. A Josiane também faz parte de ministério de administração de louvor. A Joyce também participa do louvor. E os outros irmãos também. Eu quero trocar um instrumento. A quem você vai procurar? Para tirar dúvida. Como aprender? Onde eu posso aprender? Como é que eu faço? Eu posso participar do louvor ou não? É claro que pode, deve, irmãos. Não há idade para isso, tá?
não há idade para isso. Você deve participar de tudo aquilo que te inclui no corpo de Cristo. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos para o nosso papo break, 10 e 7. A gente tomar aquele cafezinho, daqui a pouco a gente volta, amém? John Stott, aliás, John Piper, né? Vai dizer assim: Paulo demonstra o ministério cristão não é um esporte individual. Timóteo era seus olhos e ouvidos, seu pastor substituto, seu amigo confiável. Ninguém é uma ilha na obra de Deus. Então nós precisamos de irmãos fiéis. Fiéis na fé, na amizade, no ministério, como Timóteo. E devemos também ser esses irmãos fiéis para outros. Devemos também ser esse Timóteo na vida de outros. A palavra é ouvida e praticada em comunidade. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E agora eu vou para a terceira pergunta, já para os irmãos pensarem. Por que Paulo enviou Timóteo aos Tessalonicenses? E o que isso revela sobre a importância de termos parceiros na fé? Vou repetir enquanto vocês pensam. Por que Paulo enviou Timóteo aos Tessalonicenses? E o que isso revela sobre a importância de termos parceiros na fé? Vou deixar para os universitários, que eu já vou deixar para os... Vai deixar? Amém. Alguém quer responder? A irmã. Fala no microfone, para todos ouvirem. Caso tem uma passagem que diz que o nosso união de duas obras, mas não se arrebentar. Você tem várias áreas da nossa vida, inclusive para essa, né? Porque quando tem dois, é a palavra, tem dois orando, né? Nós não temos dois, Jesus está um segura o outro, um vai suportando, o outro vai ajudando a caminhar e fazer a obra. E Deus vai só guiando para o de Paulo, né? É verdade. Amém. Mais alguém quer colaborar? Irmã Farinha? Não? Bom, ele enviou Timóteo pela confiança que ele tinha em Timóteo, porque, desculpa falar isso, mas você tem que enviar pessoas que você confie, porque vai falando através do seu nome, vai usar o seu nome, vai usar o ministério, é a obra de Deus, então é algo que tem que ser bem assim, bem verdadeiro, uma pessoa íntegra, né, o porquê dele ter enviado Timóteo e ser parceiros, né? Eu lembro quando você até falou, quando Pedro e João subiram ali no templo, há quanto tempo aquele homem estava ali enfermo? Será que ninguém levou o evangelho para aquele homem? Então, a gente tem que ter parceiros. Eu não sei quando é que começa dois testemunhos, um do outro. Eu entendo que Deus trabalha sempre com dois. Por quê? O que eu aprendo contigo, uma hora você não vai poder levar, vou usar a Joyce com você. Joyce, eu vou estar trabalhando, aquela pessoa que eu estava doutrinando, eu não vou estar com ela. Você pode levar o que eu estou a continuar. Então, quer dizer, a Joyce, ela vai ter que levar aquilo que você começou. Então, é algo muito sério. Você vai enviar alguém da sua inteira confiança. Eu penso assim, que a testemunha, a pessoa com qual Deus trabalha com testemunha, tem que ser verdadeira,
parceira, né, conforme a gente viu, e sempre não pensar que não é o Tiago, não é o apóstolo Paulo, né, a Joyce não vai falar do Tiago, a Joyce vai falar dele. Então é algo grandioso que a gente tem que fazer, dar continuidade com pessoas fortalecidas na fé, que tenham a mesma empatia. Eu vejo que teve eu não consigo me lembrar agora, ele não tinha vergonha de Paulo que estava preso. Então quer dizer, ele ia lá e conversava com Paulo na prisão. A gente não deve ter vergonha um do outro e não esmorecer. Se eu continuar falando, eu vou falando muito. Tá bom, ponto. Que nem falou o pastor, ponto. Amém, amém. Colabora muito. Mais alguém quer falar? Nosso capítulo genérico. Então, eu entendo assim, como você me falou, a importância do parceiro do ministério, né? Todos nós não trabalhamos sozinhos. Eu, por exemplo, na liderança de valores, eu tenho obreiros capazes, se não sair, às vezes eu não posso ir, mas eu vou ligar para o meu segundo, então o Sérgio, ele vai ser quem representar para onde a gente vai ver. O pastor hoje, ele não vai poder vir, me ligou para o livro, um outro dia, vou cuidando. Então, a importância de ter parceiro do ministério. E Paulo é a mesma coisa. É um exemplo para nós. Ele fez discípulos, ele fez ali obreiros confiados, como Timóteo e outros, e como tem muitas passagens que ele poderia ir, né? Por causa da perseguição, teve passagens que ele foi pedido, Satanás que ele não revela isso, mas ele tinha pessoas para ele mandar ir, e sabia que ia ser bem representado, né? Em Coríntios mesmo nós vemos que ele estava sendo rejeitado lá porque entrou novos convertidos, assim, novos falsos crentes, pastores, tentou corromper a mente dos irmãos. Então ele tinha isso aqui, muita perseguição. Mas ele tinha as pessoas como Timóteo, como outros irmãos, Tito, e a obra de Deus não pode parar, né? Amém. Você pode falar isso? Porque na igreja, nós, acontece, né? Nós somos homens sujeitos a fraquezas, às vezes acontece competição, às vezes acontece as pessoas querem avançar além da hora ou além da capacidade dela naquele momento. Isso acontece. E nós precisamos de pessoas para nos ajudar a gente se situar, a gente se enxergar. E eu já precisei disso, né? Mas o que nos ajuda nisso é a visão de reino. Paulo, ele tinha uma coisa assim, nada é meu, né? Eu tenho uma visão, por exemplo, eu estou hoje ajudando a EBD, mas a EBD não é minha. Ela pode ser entregue na mão de qualquer uma, qualquer hora, que faça um trabalho melhor do que o meu. Assim como um ministério, algo. E Paulo, uma coisa que eu achei super interessante na visão de reino, quando ele volta, acho que na terceira viagem, ele não pode ir a Éfeso, e ele chama o pessoal de Éfeso para vir estar com ele. E ele fala uma coisa super interessante: vocês apacentem o rebanho de Deus, eu passei para vocês todo o conselho de Deus. Tipo, olha, agora é com vocês. Tudo que eu sabia eu passei para vocês. É visão de reino, nada ele teve com ele mesmo. Mas a visão dele era formar pessoas melhores do que ele, para que o reino de Deus avançasse. E a gente não entende, porque às vezes a gente quer ir na frente, mas quando a gente prepara outros para ir na nossa frente, nós somos abençoados e galardoados em função do trabalho deles. Porque Paulo fala, vocês são a minha coroa, né? Então é o lance da gente ter a visão de reino. Isso nos ajuda às vezes quando nós temos aquele que todo mundo quer crescer na obra de Deus, isso é verdade. E às vezes nós temos que passar por isso, essa situação e ser coordenados, né? Então você vai ver até o próprio Paulo, quando ele vai escrever a carta para Timóteo, ele dá lá uns cortes na mochila dele, né? Ele fala, não, você não se exemplo dos fiéis, né? Não seja, Deus não nos deu espírito de medo. Então ele estava recuando em algumas coisas. Então o que acontece? Paulo
queria que Timóteo assumisse coisas grandes, então estava preparando ele para isso. Amém? Sim, verdade. Amém. Irmã Joyce, a dica Joyce quer falar também. Aleluia, muitas participações. Eu fico muito feliz. Paulo, ele treinou Timóteo com tanta excelência, ele enviou ele porque ele sabia da excelência do conteúdo que ele já tinha entregue a ele. Ele sabia do caráter de Timóteo, ele tinha certeza absoluta que ele ia fazer um bom trabalho, independente de onde ele enviasse ele. É como, se fosse trazendo para o dia de hoje, é como um treinador que treina um lutador ou um jogador de futebol. Ele pode não ter sido o melhor lutador, não pode ter sido o melhor jogador de futebol, mas ele treina com muita excelência, confiando. E aí acontece muito também de jogador ficar super conhecido e o treinador não, né? O jogador é super reconhecido e o treinador não, mas quem orientou foi o treinador. Então, assim, também a simplicidade e como eu posso dizer, e o Paulo não tinha um ego fraco a esse ponto. Ele treinou sabendo que Timóteo poderia avançar de forma maravilhosa, que isso não ia atrapalhar, nem ia ser uma competição entre eles, já que assim como treinador, vamos dizer assim, né? Um treinador treina com muita excelência, sabendo que isso não é uma competição entre os dois. Então isso é muito também interessante, assim como nos dias de hoje, assim como na igreja, né, trazendo para a igreja, a gente pode treinar alguém sem o ego ferido de tipo, ele vai ser melhor do que eu, não vou passar essa informação. Eu não vou passar isso, não vou passar um jeito de falar, ou se expressar, ou lidar com as pessoas, porque ele pode ser melhor do que eu. Não existe isso. Aliás, dentro da igreja não deve existir isso, principalmente aqui dentro, né? Não deve existir isso. A gente realmente tem que se empenhar entre ajudar os irmãos, né, em discipular, e sabendo que sim, o irmão pode super avançar. Hoje vários pregadores colocam assim, são na mídia, que foram treinados por pastores que ninguém nem sabe que foi aquele pastor que discipulou, e provavelmente nunca vai saber, aquele pastor da igrejinha lá do cantinho que ninguém sabe, entendeu? E são super pastores assim, reconhecidos no Brasil, mundialmente. Com base nessa colaboração da nossa diaconisa Joyce, quero fazer uma pergunta aqui. Quem conhece esse nome que eu vou falar? Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Levanta a mão. Glória a Deus. Quase todos, né? Quem conhece quem evangelizou o Billy Graham? Se não foi a mãe dele, Aleluia. eu vou ser sincero, se não foi a mãe dele. Aleluia. Então, o que a Joyce falou, o que o Sérgio falou, os irmãos que explanaram aqui, colaboraram para a aula, é muito importante para o nosso aprendizado como igreja. Realmente, o discipulador, ele tem que entender que às vezes ele está ensinando alguém que vai alcançar lugares altos. O professor, ele tem que entender que ele está dando a aula para que o aluno cresça. E ele vai ter que entender que muitas vezes o aluno vai ascender e ele vai continuar dando as aulas para outros. Esse é o trabalho do discipulado. É você discipular para que outros cresçam, principalmente na fé. Amém? Então, por que Paulo enviou Timóteo? A possível resposta seria porque ele estava preocupado com as tribulações que aqueles irmãos novos na fé abalassem a fé deles, abalassem o serviço que foi feito para o Senhor naquela localidade. E enviou Timóteo para fortalecer e encorajá-los mais ainda a viver o Evangelho de Cristo. Ninguém, irmãos, é autossuficiente. Como já foi falado aqui, ninguém é autossuficiente. Precisamos
de irmãos para ajudar na nossa caminhada de fé. Precisamos ter um parceiro espiritual, como eu já falei, que esteja conosco, que se a gente errar, ele venha e fala, você está indo por um caminho que não deveria ir. E nós temos que saber ouvir também. Não basta só sermos parceiros, nós temos que saber ouvir as demonstrações. Assim como os outros irmãos também vai ouvir quando a gente chegar e esse caminho eu não acho legal você ir por esse caminho. Então, isso tudo é em amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor de Deus jamais vai acabar. Então, temos que aprender com Jesus. Quando Jesus enviava, como a irmã Joelma falou, ele sempre enviava dois. Sempre enviava dois. Você vai para tal lugar, vocês dois vão para tal lugar. Por quê? Porque é mais fácil dois do que um. É mais fácil dois porque um apoia o outro na fé. Como a irmã falou do cordão de 3 dobras. É os dois e o terceiro é o Espírito Santo ali, em nome de Jesus. Amém? Então, Paulo envia Timóteo pela preocupação. Eclesiastes 4, de 9 a 10. Eclesiastes 4, de 9 a 10 vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. O teólogo John Piper vai dizer: Timóteo era os olhos, ouvidos e o coração de Paulo. O ministério cristão é um trabalho de equipe, onde a solidão é derrotada pela comunhão dos santos. Então precisamos dessa comunhão. Para a obra de Deus continuar, para a obra de Deus ser feita, precisamos do corpo de Cristo. Não existe igreja do Senhor sem o corpo de Cristo. Não existe culto a Deus sem a noiva desse Deus estar presente para cultuá-lo. É por isso que todos são importantes igualmente diante de Deus. É por isso que precisamos de companheiros na fé. É por isso que precisamos daqueles que estão junto conosco, vivendo a igreja. Aleluia! Deus está trazendo algo aqui. Nós precisamos viver a igreja. A igreja ela deve ser vivida pelo corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil. É muito fácil. Vou dar um exemplo de mim que eu posso falar de mim. Amém? É muito fácil eu chegar aqui, pregar, cantar, ministrar e não viver a igreja. Não viver a comunhão da igreja. Não saber a dor da irmã Joelma. Não saber a dor do presbítero Genésio. Não saber a dor da Flavinha, da irmã Tereza. Eu posso chegar aqui e ser o maior pregador de todos os tempos. Pregar 1h40. Mas se eu não viver a igreja com o corpo de Cristo, não saber da dor do meu irmão, de que isso é válido se eu não estou dando testemunho? De que é válido isso, o corpo de Cristo? Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro diante do Senhor. Toda aquela pessoa que você vê, que chega aqui, faz, acontece, e some, o que isso traz de bom para o corpo de Cristo, se ela não está vivendo o corpo de Cristo? Então é importante nos avaliarmos, como diz a palavra, ver o seu coração, ver se você está vivendo esse corpo, ver se você está vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque é importante que vivemos o Evangelho de Cristo como o corpo de Cristo. Ninguém está isolado numa ilha, não, e nós precisamos uns dos outros, e assim
formamos a igreja do Senhor. Vamos para o próximo tópico da nossa revista? Oração constante. Aliás, Paulo ficou feliz com as notícias de Timóteo. Paulo ficou feliz com as notícias de Timóteo. Eu queria pedir alguém para ler a parte da letra C, por favor, até a letra C. Esses três são possíveis as causas, não, embaixo aqui. Paulo ficou feliz com as notícias de Timóteo. Aí a pessoa pode ler aí até a letra C, por favor. Tópico 2. Paulo ficou feliz com as notícias de Timóteo. Os crentes de Tessalônica demonstraram ter três qualidades bastante importantes que trouxeram alegria. Letra fé, atitude certa para com Deus. B. Amor, atitude certa para com os homens. Letra C. Boas notícias de nós. A atitude certa para com o Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a fé, irmãos, o amor e a perseverança dos Tessalonicenses trouxeram imenso consolo a Paulo. A gente pode ler isso no versículo 8. A fidelidade de outros irmãos é um poderoso remédio para a nossa própria frustração e desânimo, como a gente viu no primeiro item da nossa revista. A sua perseverança fortalece o ânimo da nossa caminhada de fé. Paulo, ele foi animado pelas boas notícias que Timóteo trouxe até ele. Timóteo voltou com a notícia seguinte para Paulo: eles estão firmes na fé. Eles não desanimaram da fé. Eles continuam no verdadeiro evangelho que você pregou. Eles continuam firmes no Senhor. E isso foi coroa de glória para Paulo. É isso que animou a frustração de Paulo não conseguir ir a Tessalônica. É isso que animou Paulo. É o que o Sérgio falou, que a Joyce falou sobre quem discipula, esperar que o outro vá adiante, caminhe mais milhas do que ele. Isso traz ânimo para a nossa fé. Isso deve ser recompensa para o cristão, saber que ele conseguiu ajudar outro na fé, de tal maneira que ele permaneça firme no Senhor, que ele permaneça fiel ao Senhor, e que ele vá adiante, que ele ensine outros também. Isso é o que deveria nos animar como cristãos. Essa é uma coroa de glória para nós cristãos, o discipulado, discipular aqueles que vão mais longe do que nós, vão estar firmes na fé. Isso é o que nos anima a estarmos aqui, por exemplo, na EBD, aprendendo de Deus para ensinarmos a outros. Deus te chamou, Deus te chamou para uma grande obra. Você é escolhido de Deus para manifestar a obra de Deus na terra. Você é um representante dos céus na terra. Amém? Tópico 3. Homens de Deus aprendem a dar honra devida ao Senhor. Queria pedir alguém para ler essa introdução, por favor, do tópico 3. Pode ler, pode ler. Homens de Deus aprendem a dar a honra devida ao Senhor. Por diferentes razões, há muita coisa que não podemos fazer na igreja, mesmo que tenhamos a mais intensa boa vontade e até habilidade de pé. Mas há algo que sempre podemos fazer
em favor da Igreja do Senhor Jesus. Podemos orar. O apóstolo Paulo sabia disso e orou. Oração constante, orando noite e dia. A prática da busca pela presença de Deus, tendo em mente as preocupações de Deus, é natural aos crentes maduros. Para essas pessoas, a oração é um evento, mais um estilo de... Não é um evento, mas um estilo de vida. Seus pensamentos não estão dominados por interesses pessoais, mas por aqueles com quem estão comprometidos em amor pelo Ministério Santo. Oração intensa, com máximo empenho. Dedicação e esforço são colocados tanto a serviço da vida de oração, como do trabalho que é preciso ser realizado. Há casos em que somos a resposta de todas as nossas orações. Há indicações de que essa oração de Paulo teria sido respondida em Atos 20, versículo 1 e 2. Há também a possibilidade de que ele tenha ido até a cidade, mas alguns líderes foram ao encontro com Paulo no local próximo. O fato é que fica sempre mais fácil orar com intensidade e empenho quando estamos dispostos de todo o coração a ver nosso pedido atendido pelo Senhor, incluindo a oferta da nossa própria vida a serviço do Mestre. Oração dependente. Paulo sabia que quem faz a obra é Deus, e exatamente por isso sabia que deveria orar. Era o Senhor quem poderia dirigir o caminho até os crentes. Era também o Senhor quem poderia fazer crescer e aumentar o amor no coração dos crentes. Há tarefas que são evidentemente nossas e não podemos esperar que o Senhor as cumpra. Há tarefas que não são evidentemente do Senhor e não podemos nos atrever a cumpri-las, que são evidentemente do Senhor. A consciência de nosso flagrante dependência de Deus deve ser uma motivação e mais para fazer a nós pessoas comprometidas com a oração. Oração objetiva. O que é mais profundamente desejamos em nossas orações e em nosso trabalho. Para o apóstolo, o maior desejo e o maior empenho era conhecer um povo santo de Deus, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai. A mente voltada para o dia, quando todos compareceremos perante o nosso Senhor, fazia Paulo ter como supremo objetivo de vida testemunhar que muitas pessoas alcancem o padrão de vida que verdadeiramente traz honra e louvor a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu pedi introdução, mas foi até o final, eu deixei. Glória a Deus, amém. Então, esse tópico ele vai tratar de 4 formas de oração. Vamos tratar a primeira forma de oração, a oração constante, orando noite e dia. A oração era um tecido contínuo na vida de Paulo. A gente pode ver isso no capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. A preocupação de Paulo transformava em súplica persistente diante de Deus, pela vida daquele povo, pela vida do seu ministério na terra. Então Paulo orava continuar, e o cristão ele tem que orar continuar sem cessar. Nós precisamos viver uma vida de oração diante do Senhor. Porque se não vivermos essa vida de oração diante de Deus, a nossa fé ela vai ficando cada vez mais fraca diante do Senhor. Ela vai ficando cada vez mais fraca, gradativamente. O teólogo D.L. Moody, ele vai dizer a respeito de Paulo: Paulo não apenas desejava ver os Tessalonicenses, ele orava noite e dia para que isso acontecesse. A verdadeira dependência se mostra na constância da oração. Nós temos que depender do nosso Deus. E como é que fazemos isso? Se colocando debaixo da autoridade de Deus, em oração, em humilhação diante dele, pedindo
para que Ele envie sua graça sobre nós. Porque se não é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, nós seríamos consumidos. Como você quer ter um relacionamento com Deus se você não fala com esse Deus? Se você não fala com esse Deus. Lembra da pregação de ontem? Quando Jonas estava no barco, o capitão do navio, da embarcação que iria para Tarsis e os seus companheiros ali, a palavra diz que eles estavam orando a seus deuses, para que talvez os seus falsos deuses os livrassem daquilo. Jonas estava dormindo num barco, e é quando eles tentam perguntar quem era ele e qual era o ofício dele, e descobrem que aquilo que eles estavam passando é porque Jonas estava em desobediência a Deus, estava fugindo do Senhor. Aliás, Jonas já tinha avisado a eles. Jonas já tinha avisado: eu estou fugindo do Senhor. Então Jonas fala: eu sou hebreu, eu sou... Então, a gente vê a necessidade de viver uma vida de obediência a Deus, de oração a Deus. Uma vida de oração traz resultados para a nossa vida com Deus. Uma vida de oração nos faz acessarmos aos céus e entendermos o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos para o próximo tópico, que é oração intensa, com o máximo empenho. A irmã leu. A palavra grega agonia. Agonia é uma palavra grega. Agonia indica esforço extraordinário, tanto físico quanto mental. Não era uma oração morna, mas fervorosa diante de Deus. Nossas maiores preocupações devem ser levadas a Deus, com maior intensidade. É por isso que a nossa igreja promove momentos de oração, de busca em Deus pelas causas impossíveis. Devemos buscar em Deus resposta para aquilo que estamos vivendo. Só Ele tem a resposta. Só Ele tem a resposta para aquilo que precisamos. Só Deus tem a resposta certa para nós. E quando Deus se cala, às vezes enfrentamos esse momento em nossas vidas. E às vezes possamos até pensar que Deus não está conosco, mas não é verdade. Porque Jonas orou. Lembre-se da pregação de ontem. Jonas orou ao Senhor, do fundo do oceano, do ventre do peixe. Mas Deus falou com Jonas? Deus falou com quem? Com o peixe. Deus não falou com Jonas. Deus deu ordem ao peixe. E às vezes vamos passar por esse momento de orar ao Senhor e o Senhor silenciar. Isso não significa que Ele não está agindo ao nosso favor. Isso não significa que Ele vai deixar continuarmos vivendo o que estamos vivendo. Você está orando e talvez Deus não está falando contigo, mas Ele está dando ordem às circunstâncias para que hajam em seu favor. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que estão em Deus, que amam a Deus. Amém? Então, há às vezes esse momento de silêncio de Deus através de nossas orações. Oramos e Deus às vezes não fala. E a gente pergunta: Deus não fala, não responde, o que está acontecendo? E você só vai entender lá na frente. Deus agiu, Deus deu ordem às circunstâncias, ajeitou tudo o que precisava ajeitar. Aí você vai entender: ah, tá, eu entendi. O Senhor agiu. E eu não vi. E eu não vi o Senhor agir. Então temos que entender isso. Temos que entender essa situação. Tiago 15:16
Vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos para a letra C, oração dependente. Oração dependente. No capítulo 3, no versículo 11, Paulo vai dizer: ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Paulo reconhece sua incapacidade. Satanás acabou impedindo a sua ida para Tessalônica. Mas ele intercede pela soberania de Deus nessa situação. O desejo dele era ir para Tessalônica, mas a sua frustração era que ele não conseguiu. O diabo, Satanás, impediu que ele fosse para Tessalônica. O teólogo A.W. Pink vai dizer: Paulo entendeu que apenas o Senhor poderia remover os obstáculos de Satanás. Sua oração expressa total dependência da ação divina de Deus, não apenas do esforço humano. Então, às vezes o crente cristão, ele acha que pode, com suas próprias forças, com seu próprio intelecto, resolver as situações da vida. E isso só vai trazer frustração para a vida dele. Imagine se Paulo teimasse e fosse para Tessalônica, visto toda a perseguição que ele estava passando em Tessalônica. Não só em Tessalônica, mas em outras localidades. O que aconteceria com Paulo? Morreria. Então há momentos que temos que entender o tempo de Deus. Acontecem situações, circunstâncias acontecem, sim. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom, porque eu ensino. Então temos que entender o tempo de Deus. Às vezes passamos por frustrações, tribulações, dissensões, que não entendemos, porque estamos ali no meio do furacão. Mas precisamos ter a simplicidade de orar ao Senhor, de entrar na dependência do Senhor e entender: Senhor, é o Senhor que está agindo? Pergunte a teu Deus: é o Senhor que está agindo mesmo nessa tribulação que eu estou passando? Me faça entender essa situação, me faça entender o porquê isso está acontecendo. Me ajude a entender os teus propósitos, Deus, na minha vida. Então precisamos entender o tempo de Deus em nossas vidas. O problema é que muitas vezes queremos agir com as forças do nosso braço, do nosso intelecto, com as articulações que o ser humano fazem. E isso é um problema na vida de um cristão. O cristão, ele deve viver a sua vida dependente de Deus. As suas orações devem ser dependentes na presença do Senhor, mesmo que passe por frustrações. Letra D, oração objetiva. Oração objetiva. O amor abundante uns pelos outros e por todos. Versículo 12 diz: corações fortalecidos para serem irrepreensíveis na santidade, na vinda de Cristo. E eu quero ir já para mais uma pergunta, para a colaboração de todos. E a pergunta é: Paulo orou dia e noite com máximo empenho. Quais características da oração dele podemos imitar em nossas vidas e frustrações que passamos? Vou repetir enquanto vocês pensam. Paulo orou noite e dia com máximo empenho. Quais características da oração dele podemos imitar em nossas frustrações? Alguém quer colaborar? Alguém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá.
Primeira, constância. Oração noite e dia. Significa persistência. Jesus vai falar sobre isso em Lucas 18:1 e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Segundo, intensidade, com máximo empenho. Isso significa fervor. Lembra daquela música? Fervente oração. Oh glória! O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 5, 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 3. Dependência. Que o próprio Deus prepare o nosso caminho. Ele prepara o nosso caminho. Submissão à vontade soberana de Deus. A quarta é a objetividade. Foco no crescimento espiritual dos outros, nosso e dos nossos irmãos. Salmo 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O teólogo D.L. Moody, deixa eu projetar para vocês. O teólogo D.L. Moody vai dizer: a oração de Paulo não era um ritual, mas um respirar da alma. Ele orava como quem dependia de Deus para tudo, até para abrir as portas que Satanás fechou. Então, Paulo viveu intensas lutas espirituais em seu ministério, mas ele vivia uma vida de oração. Ele vivia uma comunhão com Deus que ele professava de forma intensa. E se precisamos nos blindar espiritualmente, colocar as armaduras espirituais sobre nossas vidas, é através da oração. É através de uma oração de dependência. Nós temos que orar a Deus objetivamente para aquilo que precisamos aqui entender de Deus, o que Ele quer para nossas vidas. Nós temos que ser objetivos também com Deus. Senhor, eu vou apresentar um projeto sobre a escatologia da igreja. Tem os irmãos aí estão meio nervosos, tá meio? Senhor, me blinda, Senhor. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque vocês vão ser setados por Satanás. Vai ter dificuldade de estudar, dificuldade de pesquisar, dificuldade de entender. Isso é seta de Satanás para que você não entenda aquilo que você vai apresentar. Então peça ao Senhor, me ajude a estudar, me ajude a entender a Tua palavra. Me inspira, Senhor, para que eu possa exercer perfeitamente aquilo que me foi incumbido. Nós temos que ser objetivos com Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele também é objetivo. Eu preciso de uma porta de emprego. Adianta você orar ao Senhor por tudo e não orar por isso? Tu tem que ser objetivo. Senhor, estou passando necessidade, estou desempregado, eu preciso de um emprego. Abre a porta para mim. Nós temos que ter objetivo. Nosso Deus é objetivo, irmãos. Não tenha medo de orar ao Senhor. Paulo, o grande apóstolo, experimentou a profunda frustração de ser impedido de estar com quem amava. Mas ele nos ensina lições para um caminho. A primeira é reconhecer a frustração, que a frustração é humana e ela é comum do ser humano. Quem não se frustra é Deus. Deus nunca vai ser frustrado. Os planos de Deus nunca vão se frustrar. Aleluia. Mas temos que entender, como seres humanos, que somos passíveis de frustração. Paulo nos ensina isso. 2. Haja com os recursos que tem. Use
Timóteos que você tem. Use as ferramentas que você tem em suas mãos. Que Deus coloque ao seu redor e seja um Timóteo para a vida de outros. Já ia falar, nosso apóstolo Genésio. Olha, amém. Então, eu estava falando um pouquinho atrás sobre o discipulado. Pode falar. Assim, como o Sérgio falou, como começar no discipulado? No meu entendimento, essa minha experiência é sobre a perseverança. Porque quando nós começamos a fazer algo, principalmente para Deus, tudo dá errado no começo. Então, quando nós temos, a primeira coisa, encaixar na cabeça do discipulado é isso. Mostrar para ele os textos bíblicos, o próprio Jesus mesmo, o começo do ministério de Jesus, porque isso já aconteceu comigo, eu creio, com vários irmãos. Quando nós dispomos para fazer a obra de Deus, o inimigo ele tenta de tudo para te parar logo no começo, para te frustrar. Antigamente, quando eu orava assim de manhã, orava o Senhor, lia a Bíblia antes de trabalhar, dava tudo errado durante o dia. Mas por quê? A atitude do inimigo, para poder que eu não continue, que eu pare. Então isso acontece com todo mundo. E com o discipulado não é diferente. A gente quer discipular alguém, a gente quer ensinar o caminho para ele ficar do lado da gente, mas acontece algo para entristecer a pessoa. E isso é normal. Então, a oração intensa, orar em todo o tempo, e não se desanimar. Né? Na minha oração a gente tem que ter perseverança, porque o inimigo vai tentar parar. Pode ser crente velho e principalmente os novos. Então, assim, quando nós vamos discipular alguém, nós temos que começar por aí. Nós estamos hoje aprendendo, né? Se nós temos que discipular alguém, vamos começar ensinando a perseverar, porque o inimigo vai tentar parar de qualquer maneira. E não ser como Saul, né? Às vezes nós discipulamos e a pessoa quer estar crescendo, a gente quer parar o cara com inveja, o cara preocupado em tomar nosso lugar. Mas como o Sérgio já falou, isso não é nosso, é de Deus, é obra do Senhor. Então quando eu vejo meu irmão se desenvolvendo, eu tenho que me alegrar e dar força aí para que ele continue. Se for de Deus e assumir o meu lugar, amém, glória a Deus, né? Então, aleluia, muito obrigado. Então, pegando esse gancho aqui, o nosso apóstolo Sérgio também. Olha a Valinha, participou, recebe o brinde, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, pegando o gancho do irmão aí, a respeito do discipulado também, então Paulo nos ensina também, porque Paulo, em seu ministério, né, em suas cartas, ele vai escrever: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há uma discussão aí teológica, né? Que alguns teólogos e crentes, mas não tem que imitar Paulo. Na verdade, Paulo ali estava se engrandecendo. Não, irmãos, não. Interpretam errado essa passagem de Paulo. Paulo não estava se engrandecendo nessa passagem, não. Ele estava, na verdade, se humilhando, se colocando na dispensação do Senhor. Vocês não viveram com Cristo. Vocês não viveram com Cristo, assim como eu vivi pouquíssimo tempo, tive oportunidade de talvez ver a Jesus. Então, me imite. Porque me imitando, você sabe que eu estou imitando a Cristo. Estou imitando os apóstolos que estão comigo no ministério. Eu não estou sozinho, existem outros apóstolos. A importância de termos parceiros na fé. Ele não estava sozinho, ainda existia Pedro, ainda existiu Lucas. Então Paulo não estava sozinho, ele estava em missão, mas não estava sozinho. Daí a importância do discipulado. E há um problema na igreja de forma geral, agora de forma generalizada, é que existem alguns líderes de igreja, que não querem ser pastoreados. Esse é um problema real hoje
não querem ser liderados. Líder precisa ser liderado. Pastor também precisa ser pastoreado por alguém. Precisa ter um amigo de ministério. Amigos de ministério. Seja na igreja local ou seja de outras igrejas. Para que seja alinhado o corpo de Cristo de forma que uns aos outros se admoestem em amor. Porque quando um falhar, um estiver fraco na fé, o outro pega pela mão e levanta. Volta para cá. Volta para o centro da vontade de Deus. Ei, cola comigo aqui. Está fraquejando, então a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou aquele que está forte. Ajude o fraco. Ajude a quem está se enfraquecendo na fé. Daí a importância do discipulado. E como começar? Com simplicidade, assim como Jesus nos ensina, assim como o nosso professor Sérgio também explanou. É importante termos uma estratégia de Deus para saber discipular. E como você vai aprender? Lendo a palavra de Deus. A palavra é a fonte de todo discipulado. Os evangelhos são a fonte de todo discipulado. E se você quer indicar um novo na fé a começar a ler a palavra de Deus, peça que ele comece por João. Peça que ele comece por João. Porque o João é um evangelho preparado para aqueles que estão começando na fé. O evangelho segundo João é um evangelho que é preparado ali por Deus até para aqueles que estão começando a caminhada de fé. Se você quer indicar alguém que comece a ler a palavra, comece a entender quem é Jesus, como é que é o Evangelho, indique o livro de João. Comece por João. Amém? Que aí tu vai ter todo o amparato da fé cristã ali dentro do livro de João. Amém? E o que Paulo nos ensina, o terceiro tópico que ele nos ensina, leve tudo a oração constante diante de Deus. Uma oração intensa, dependente e objetiva. Derrame o seu coração diante de Deus. Salmos 62, 8. Confie que Ele age. Salmos 37, 5. E ore segundo a vontade revelada na palavra de Deus. A alegria de Paulo veio ao saber que os tessalonicenses haviam ouvido o Evangelho e praticavam o Evangelho, mesmo vivendo as tribulações que estavam vivendo. Essa é a alegria de um líder, de ver que seu liderado está passando por problemas, por frustrações, e esse líder usa tudo que está à disposição dele para ajudar esse liderado, e ver esse liderado passando por isso, firme na fé, e não desmorecendo de sua fé. Isso é uma alegria, irmãos. O mundo em que vivemos hoje, irmãos, um mundo de iniquidade extrema, ver a igreja do Senhor vir aqui para aprender a palavra, vir aqui cultuar ao Senhor, vir aqui aos sábados, orar, se consagrar, se separar, se santificar para o Senhor, isso é uma alegria para a igreja do Senhor. Isso é uma alegria. Deveríamos festejar com intensidade quando vemos cada irmão aqui buscando ao Senhor. E eu vou ser sincero para vocês, eu fico alegre quando eu vejo essa classe de ABD cada vez enchendo. Eu fico alegre. Diaconisa Joyce? Sobre Paulo. Tamanha ousadia e coragem de Paulo em falar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ali ele está se colocando à disposição de não errar. Ele não está tendo direito de errar. Como que uma pessoa vai... Como que a gente vai achar que ele está se engrandecendo quando ele está se colocando numa disposição de não errar? Ele não pode errar. Se ele errar, Cristo errou.
Então, tamanha ousadia dele e coragem principalmente, porque hoje, será que nós teríamos essa coragem de falar seja mais imitadores para alguém? É muita coragem. A gente erra a todo momento, toda hora que a gente erra em alguma coisa. Falar para alguém para me imitar, me imita, que eu sou imitador de Cristo. Então tem que ter muita coragem e muita ousadia também. Me trouxe a lembrança de uma vez que eu estava conversando com uma amiga de trabalho. Aí eu falei para ela, nossa, tem tanta coisa para fazer, que desânimo, não queria ir para a igreja não. Estou realmente desanimada no fato de estar cansada. E aí ela falou para mim assim, Joyce, tudo bem, descansa, mas você não pode parar não, se você parar, eu também vou parar. Foi algo tão forte para mim, porque a gente leva a nossa vida cristã, o cotidiano, muito normal, para a gente é normal, né? A gente se esforçar, a gente ir para a igreja e participar e tudo mais, para a gente é normal, mas sempre tem alguém observando a gente, sem a gente saber que está observando a gente. E aí alguém falar para mim, olha, não para disso não, para também, olha a responsabilidade que eu tenho, sem saber que eu tenho. É uma pessoa que às vezes a gente passa para lá e para cá, um vizinho vê a gente passando para lá e para cá, e a gente acha que não está nem aí, não está olhando, não sabe, e é porque ele não é crente, ou porque ela não é cristã, mas a gente passa por ruas, para a mesma rua, na ida e volta de casa, a gente acha que as pessoas não estão observando, não estão vendo a gente. E as pessoas estão. Então, todos nós aqui temos muita responsabilidade de ser cristão. E nas atitudes diárias, no ir e vir do trabalho, no ir e vir do colégio, na faculdade, da igreja, são atitudes diárias. Você pode achar que nem a pessoa do mercado sabe que você não é cristão, mas ela sabe. Eu até falei com o Thiago, eu comentei um tempo uma mulher, uma funcionária do mercado, ela me perguntou assim, você não é casada com aquele rapaz branco, alto, forte? Aí eu disse assim, eu sou eu mesmo. Ela, mas vocês não têm um filho? Cadê o filho de vocês? Aí eu falei assim, eu perdi. Ela, desculpa e tudo mais. Ela lembrou, olha quanto tempo tem atrás. Ela lembrou que eu estava grávida na época e tal. Ela vê muito eu e o Thiago. Agora, quem imaginava que uma caixa no mercado ia estar observando eu e o Thiago para lá e para cá? Então, assim, são responsabilidades que a gente traz como cristão. A gente pode achar que não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando, mas existe uma responsabilidade nossa como cristão. Aleluia, glória a Deus. Nós somos representantes de Cristo na terra. O mundo vê o nosso testemunho. As pessoas ao nosso redor vê o nosso testemunho de vida. Exatamente. Qual foi a maior pregação do apóstolo Paulo? A maior pregação que o apóstolo Paulo fez. Seu testemunho? Seu testemunho e seu martírio. Foi a maior pregação que o apóstolo Paulo fez. Foi a maior pregação que os outros apóstolos fizeram. Foi viver o Evangelho perseguido e ir até o fim de morte. Essas pregações aqui perpetuam. Qual foi a maior pregação de Cristo, de Jesus Nazareno? Quando, em estado humano, foi a sua morte na cruz do Calvário, por amor ao ser humano, por amor à criação de Deus, trazendo a reconciliação de Deus para o homem. Essa foi a maior pregação. Então, qual é a maior pregação do cristão? Qual é a maior pregação? É você subir aqui e pregar 2 horas, 3 horas? Não. A maior pregação do cristão é ele viver a palavra de Deus, aonde ele estiver e aonde ele passar.
porque somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E às vezes, irmão, talvez você não sabe falar, você é tímido, mas a sua vida prega aqueles que estão observando. As suas ações, as suas atitudes como cristão prega aqueles que estão te observando. Eu tenho exemplos também, mas eu não vou demorar, eu vou parafrasear aqui Charles Spurgeon, que é um grande teólogo, creio que muitos aqui conhecem, já ouviram falar dele. Ele fala: a palavra de Deus não é apenas para ser estudada, mas também vivida em comunidade. Nós precisamos não só ouvir, mas praticar. Não só aprender, mas ensinar. Não só estar presente, mas fazer parte do corpo e das frustrações que o corpo vive, que é a igreja do Senhor. Não adianta eu ter título, não adianta eu ser isso, ser aquilo, eu ser um teólogo, se eu não vivo aquilo que eu prego, se eu não vivo Cristo em comunidade, se eu não tenho um companheiro de fé, porque o companheiro de fé é que vai nos corrigir quando estivermos errados. Não adianta. Temos que viver Cristo em comunidade. A igreja do Senhor é um corpo e todos nós somos necessários no corpo de Cristo para a obra de Deus ser feita na terra. Amém? Aqui eu quero encerrar a EBD nessa manhã. A aula de hoje fez bem ao seu coração? Nossa, glória a Deus, que Deus possa ter acrescentado sabedoria e fé ao seu coração em nome de Jesus. Eu quero ouvir